encontrava, não via, e hoje estão conosco, estão retornando a vir à igreja, outros também. Que Deus abençoe a todos. É uma alegria para nós que somos daqui. Imagine para Deus, amigo, porque hoje você escolheu estar na casa do Senhor. Mas eu quero mencionar mais uma vez, já foi falado demais não, né? Foi falado bastante, mas eu acho que não o suficiente. Queria falar do pastor Sérgio. Queria convidar o senhor para vir aqui à frente já, pastor. Ele vai trazer a mensagem para nós. Para os que estão visitando a gente, não conseguem, assim, o pastor Sérgio está aí com a sua família, a Fernanda, o Cauã e a Lana. Como estão grandes e lindos, viu? Que família bonita. Pastor, quando eu vi o senhor lá atrás, já vem lembranças, né? De momentos tão bons, abençoados, tanto como igreja, quanto no particular, em conversas, em alguns momentos que a gente teve com a família também. E lembro do Ministério Água Viva, quantas celebrações dessa igreja pegando fogo, louvando, adorando, e o senhor ali com a gente, conduzindo em muitos momentos. O senhor foi uma grande bênção enquanto esteve aqui conosco, tenho certeza é uma grande bênção e continuará sendo uma grande bênção. Existe uma música que ela usa alguns trechos da palavra de Deus e diz assim: o vento sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer a sua vontade. Hoje estará por aqui, amanhã, quem sabe, amanhã vai partir. Mas onde estiver, é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo. E o seu amor é mais claro que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel, e mais do que o abismo do mar, o amor de Deus é profundo. O Senhor passou por aqui, talvez na sua vida vão levar para outros caminhos, mas sempre será agradecido, feliz, porque aquele que faz a vontade de Deus é feliz em qualquer lugar. Obrigado por ter tomado esse tempo para retornar e vir aqui nos abençoar com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe mais uma vez, viu? Obrigado, Fernando, pelas palavras. Isso que o Fernando falou, eu estava sentindo ali também, sentado. Desde que recebemos o convite para compartilharmos a palavra de Deus com vocês aqui nessa manhã, eu tive que me preparar um pouco, né? Mas é sempre bom voltar a este lugar onde nós fomos muito felizes mesmo. Então sempre, nossas crianças eram pequenas ainda, então a gente conta detalhes do que aconteceu aqui nessa igreja. E às vezes eles falam, eu não lembro. Não dá para lembrar mesmo, eram cotoquinhas, né? Quando nós chegamos aqui. Mas, Fernando, esse louvor da Igreja Maria Antonieta é algo diferenciado. Eu nunca vi em lugar nenhum onde passei. Que Deus continue abençoando você. Você é um vaso escolhido. E que Deus continue abençoando sua vida, sua família, dando forças para você continuar sempre louvando a Deus, né? E abençoando essa igreja aqui através deste louvor. Quantas vezes eu falei, depois do momento de louvor aqui, a vontade que dava era de fazer a oração e irmos embora. Porque a mensagem já foi pregada através do louvor de coração sincero, né? Então é muito bom, fico feliz em estar aqui novamente, poder revê-los novamente. Irmão Francisco, que bom te ver aqui, viu? Aqui é o seu lugar, tá? Aqui é a sua casa. O irmão Francisco mandava mensagem, pastor, onde é que você anda, por onde você está? E eu disse a ele, sábado vou estar na Maria Antonieta, na igreja Maria Antonieta. O irmão Francisco ia viajar essa semana, né, irmão? Mas ele falou, vou adiar por mais uma semana. Estarei ali no sábado. Obrigado pelo carinho, querido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família também, tá? Vocês todos aí, estão com celular aí? Estão com celular? Quem tem o celular? Deixa eu ver as mãos. Deixa eu ver as mãos, não, o celular. Levanta o celular, deixa eu ver.
Deixa eu ver, tem poucos celulares aqui na igreja, né? Você em casa, você que está em casa, tem o seu celular aí? Eu quero ver agora o celular que tem crédito, só o que tem crédito, tá? Os outros pode abaixar, o que tem crédito. Celular que tem crédito agora, você vai fazer o seguinte, você vai entrar agora no Facebook, é só neste momento que você vai poder usar o celular, tá? Depois você vai guardar ele, tá bom? A menos que a Bíblia esteja aí no celular, tá? Pegue o seu celular, vai na página da igreja Maria Antonieta, vai aí na página da Maria Antonieta. Se você não curtiu essa página ainda, por que você não curtiu? Põe o seu dedinho missionário lá agora, ó. Curtir. Curte a página, vai curtir a página da igreja Maria Antonieta. Você que está em casa também, ok? Curtiu a página Maria Antonieta? Agora com o seu dedinho missionário, você vai fazer assim, você vai... Neste vídeo agora que está ao vivo, vai lá em compartilhar, e manda essa bênção aí para que outras pessoas que seguem você, que são seus amigos aí nas redes sociais, tenham essa bênção também, e possa receber essa bênção agora da mensagem dos céus, da mensagem de Deus, para esta igreja, e para você que nos acompanha aí do seu lar também, da sua casa. Feito? Já usaram o dedo missionário? Já? Então agora nós vamos à palavra de Deus. Vamos à Bíblia Sagrada. Faz um tempo que nós estivemos aqui, daqui nós passamos em outros distritos aqui na Sul Paranaense e fomos parar lá no Rio de Janeiro. Ficamos um tempo, 3 anos ali no Rio de Janeiro. Povo querido, povo abençoado, fomos felizes ali também, e agora estamos aqui novamente, e é uma alegria, repito, estar com vocês neste momento. Quero compartilhar com vocês duas histórias aqui da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Na sua Bíblia, no seu smartphone, encontre aí o livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Eu leio assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho do Senhor, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, porque eles ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias ali, sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Saulo era um perseguidor dos cristãos, e ele estava agora indo para Damasco, e no caminho de Damasco, então, uma repentina luz brilhou ali ao seu redor, e ele então caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Se você persegue um filho de Deus, se você persegue um dos meus filhinhos, você está me perseguindo. Por que me persegues?
E Saulo então respondeu: quem és tu, Senhor? Quem és? E aquela voz disse: eu sou o Senhor a quem tu persegues. A história é conhecida, o relato bíblico é conhecido. Nós já lemos várias vezes e já ouvimos sermões sobre a história de Saulo, principalmente no momento em que ele cai por terra indo para Damasco. E ali então, naquele momento, a ordem do Senhor era que ele deveria entrar em Damasco. E ali então seria dito para ele o que ele deveria fazer. E naquele momento também o Senhor, olha como são as coisas com Deus. Se você continuar o relato aí, a partir do verso 10, eu não vou ler aqui, para nós ganharmos tempo, mas o relato é conhecido. Havia em Damasco um discípulo do Senhor. Havia um homem de Deus ali em Damasco. Qual era o nome dele? Ananias. E ele estava então na sua casa. E o Senhor então apareceu a esse homem de Deus. O Senhor apareceu a Ananias numa visão. E nessa visão então o Senhor disse para ele: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, verso 11. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando neste momento. E viu entrar um homem chamado Ananias. E este homem então impunha-lhe as mãos para que lhe recuperasse a vista. Olha a resposta de Ananias, homem de Deus, olha a resposta dele. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém, e agora o Senhor me pede para entrar na casa de Judas, onde Saulo está, e devolver a visão? Senhor, eu acho que não é muito certo isso, né? Esse homem é um perseguidor dos cristãos. Esse homem persegue os cristãos. O Senhor, então, ele disse algo para Ananias, e eu quero que você grave bem isso, que foi dito para Ananias naquele momento. Verso 15. O Senhor, então, lhe disse: Ananias, vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias, ele estava temeroso, Ananias, ele estava com medo, e não era por menos. Por quê? Porque aquele homem era um perseguidor dos cristãos. Saulo perseguia os cristãos. Mas o Senhor, ele disse então para Ananias: meu filho Ananias, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, ele é um vaso escolhido, e eu tenho planos para a vida de Saulo, eu tenho planos para a vida deste homem. Este homem é um vaso escolhido. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, primeira lição que nós precisamos entender aqui nessa manhã: Deus, ele não vê como vê os homens. Onde o homem, ele vê ali um perseguidor, onde o homem vê ali uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus, onde o homem vê alguém que aos olhos humanos não vale nada, aos olhos de Deus, esse ser humano, essa pessoa, é uma pérola de grande valor. Consegue entender isso? A visão do homem versus a visão de Deus. O olhar do homem versus o olhar de Deus. O olhar do homem às vezes condena, o olhar de Deus lhe dá perdão, o olhar de Deus lhe traz para bem perto. Não, Ananias, você não está entendendo. Este homem é para mim um vaso escolhido. Então vá, devolve a visão para este homem. E Ananias então foi. A história nós conhecemos. E ele então, verso 17, ele entrando na casa de Judas, impondo-lhe sobre ele as mãos, ele disse: Saulo,
irmão. Já mudou agora. Saulo, irmão. O Senhor me enviou, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, o próprio Jesus que você orava, ele me apareceu também para que recuperes a sua visão e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente então caíram dos olhos de Saulo como umas escamas, e ele tornou a ver, e a seguir ele levantou-se, e Ananias então fez o quê? O batizou, e ele foi batizado. Quando aos olhos humanos, o ser humano ele só vê um perdido, Deus lhe dá a salvação. Quando aos olhos humanos só vê uma pessoa fraca, aos olhos humanos o Senhor coloca naquela pessoa a força espiritual, a força que só vem de Deus. E naquele momento, quando ele se levantou, ele foi batizado. E aí, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Ananias, que era um homem de Deus, Ananias, que era um discípulo de Deus, Ananias, que era um homem de Deus, ele não acreditava em Saulo, ele não acreditou em Saulo, ele temeu, ele teve medo, mas o Senhor, ele acreditava em Saulo. Alguém já desacreditou de você? Alguém já colocou você em dúvida? Alguém já colocou a sua moral em dúvida? Não importa o que o ser humano pensa, importa é o que Deus pensa a nosso respeito. Ananias não acreditava em Saulo, mas Deus acreditava. E mais do que acreditar, tinha planos para a vida dele. Quem mais não acreditou em Saulo? Quem mais? Só Ananias? Não. Se você continuar a leitura lá no verso 26, você vai ver, antes do verso 26, os próprios irmãos, quando ele chegava para pregar, para dar o seu testemunho, os crentes em Cristo, eles não acreditavam em Saulo. E depois, então, que era mencionada a conversão de Saulo no caminho de Damasco, aqueles crentes, aqueles cristãos, ainda assim, eles acreditavam desacreditando. Eles acreditavam com o pé atrás. Não tinham a plena convicção da conversão daquele ex-perseguidor de cristãos. Agora lá no verso 26, então Ananias não acreditava, os irmãos, os crentes em Cristo não acreditavam, mas lá no verso 26, quando ele chega em Jerusalém, e quando ele é introduzido ali junto aos discípulos do Senhor, aos apóstolos, verso 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, olha o que diz a Bíblia, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Os próprios discípulos do Senhor Jesus, eles não acreditavam na conversão de Saulo. Eles não acreditavam que ele se tornara um discípulo de Deus, um discípulo do Senhor Jesus. Não acreditavam. Mas eu repito, Deus acreditava. Deus acreditava em Saulo. Nós lemos aqui o Senhor dizendo, o Senhor falando para Isaías, vai lá, devolve a visão, porque este homem me é precioso. Este homem é um vaso escolhido, outras versões dizem um instrumento escolhido. Você, querida, você, querido, você também foi alcançado por Deus. Você foi comprado por um alto preço e você lhe é muito precioso. E o Senhor tem planos assim espetaculares para a sua vida e para a minha vida também. Ainda que Ananias, ainda que os crentes, ainda que os discípulos temeram e não acreditaram em Saulo, o Senhor acreditava. Vamos ver uma outra história?
de alguém que não foi, que muitos não acreditaram nele também, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche então um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Jessé me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Como eu vou ungir um rei com um rei atual ainda vivo? Saul vai ficar sabendo e ele vai me matar. Mas o Senhor disse: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te mostrar, a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e foi a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, e tremendo perguntavam: é de paz a tua vinda? E ele respondeu: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Sacrificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou, santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e o convidou para o sacrifício. A partir do verso 6, olha que coisa. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e Samuel pensou consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, ele pediu para que o homem de Deus, Samuel, novamente um homem de Deus aqui na história, e Samuel, ele deveria ir até a casa de Jessé, porque entre os filhos de Jessé, o Senhor havia escolhido um novo rei de Israel. E o Senhor havia dado a ordem para Samuel: você vai ungir aquele que eu te mostrar. Você vai ungir aquele que eu te designar. Então entra na casa de Samuel, e ali eu vou te mostrar quem deve ser ungido como rei de Israel. E apareceu o primeiro filho. Jessé então apresentou o primeiro filho para Samuel. E quando Eliabe apareceu perante Samuel, Samuel ele imaginou: está aqui o novo rei de Israel. Eu devo ungir este homem como novo rei de Israel, porque Eliabe era um moço lindo, era uma pessoa bonita, e ele imaginou que ali estava o novo rei de Israel. Ah, queridos, se fosse por beleza, Saul ele foi escolhido também por beleza, e deu no que deu. Eliabe então passou ali perante Samuel. Ele, como ser humano, ele imaginou que aquele era o escolhido do Senhor para ser o rei. Agora olha a resposta do Senhor, semelhante à resposta que foi dada a Ananias referente a Saulo. Olha o que o Senhor diz. O Senhor disse a Samuel, verso 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Sabe por quê, Samuel? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o coração. Graças a Deus por isso. Se fosse pela aparência, se fosse pela beleza, Samuel já teria ungido Eliabe para ser o novo rei de Israel. Mas o Senhor então disse: alto lá, calma aí, Eliabe, calma aí, não é assim. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê apenas a capa, o homem vê apenas o exterior, mas Deus, ele vê o coração. E Eliabe não foi o escolhido.
Então veio o seguinte: Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel. E o Senhor disse para Samuel: também não é esse o escolhido. Então fez Jessé passar a Samá, porém o Senhor disse: também não é esse o escolhido. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos perante Samuel, perante o homem de Deus. E então Samuel não estava entendendo muita coisa naquele momento, e ele pergunta para Jessé: acabaram-se os seus filhos? Não tem mais nenhum filho por aí? Não está dormindo, não está descansando, não saiu para passear, você não tem mais filhos? E o Senhor então respondeu, e Jessé então respondeu para Samuel: olha, ainda falta o mais moço, mas ele está lá no campo apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E aí então o mensageiro foi lá para chamar o mais moço, Davi, que estava lá cumprindo a sua missão, cuidando do rebanho do seu pai, cuidando das ovelhas. E ele voltou então até a sua casa, e quando ele adentrou as portas, então, verso 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, e até tinha uma boa aparência. E o Senhor então disse: levanta-te e unge-o, porque é esse o homem. Mas ele não estava em casa, ele não estava ali. Todos os filhos que estavam em casa passaram perante o homem de Deus, Samuel. Nenhum deles foi escolhido, nenhum deles. E aí então, quando Davi entrou, o Senhor disse para Samuel: esse é o escolhido, pode ungir, porque este é o escolhido. Quem foi Davi, afinal? Porque ele foi escolhido como rei de Israel? Porque ele era tão especial assim? Será que Davi era um homem perfeito, sobrenatural, isento de pecados? Que não pecava? Será que Davi era assim? E por isso ele foi escolhido? Não, de forma alguma. Davi era semelhante a qualquer um de nós. Davi era semelhante a você e era semelhante a mim também. Porém, Davi aprendeu que a melhor maneira de alcançar o coração de Deus é o caminho da adoração. É o caminho da humildade, é o caminho da sinceridade e é o caminho do arrependimento. É a melhor maneira de alcançar o coração de Deus. Compreende? Consegue entender? Algumas características de Davi. 1 Samuel 16, 12, que nós acabamos de ler, menciona que Davi era um rapaz de boa aparência, mas não o mais belo da sua casa. Se fosse o mais belo, Eliabe teria sido ungido como rei. Mas era um rapaz, um homem de boa aparência. Qual era a ocupação de Davi? Qual era a sua atividade? Ele apacentava os rebanhos do seu pai. 1 Samuel 16, 11, conta que ele cuidava dos rebanhos do seu pai. Qual era a origem de Davi? Ele vivia num povoado pequeno, Belém. 1 Samuel 16, 1 menciona isso. Quais eram as habilidades de Davi? Além de cuidar das ovelhas, além de cuidar dos rebanhos do seu pai, dos rebanhos do seu pai, Davi era um excelente músico. 1 Samuel 16, 18. Era um excelente músico. Em alguns momentos fora chamado para tocar para o rei Saul, para acalmar o espírito de Saul. Algumas características de Davi. Agora,
por que Davi foi escolhido rei? Porque Saulo foi escolhido para pregar a palavra de Deus e ser um dos mais expoentes na história do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus escolheu Saulo, mudando seu nome depois para Paulo, a ponto do Senhor dizer: este é para mim um vaso escolhido. A ponto do Senhor dizer em relação a Davi: Samuel, o homem ele vê o exterior, mas eu vejo o interior. E eu já me provi de um rei, já tenho um novo rei escolhido. Por quê? Ah, queridos, como Saulo, muitas pessoas não acreditavam em Saulo. Davi também. Muitas pessoas não acreditavam em Davi. Quer ver alguns? Quem não acreditou em Davi? Quem não acreditou em Davi? O próprio pai, muito bem. O que mais? Os irmãos. O que mais? Vamos lá. Primeiro deles, o próprio Samuel. Novamente o homem de Deus. Porque quando ele estava ali, quando ele estava perante Eliabe, quando ele estava na casa de Jessé, se fosse pelo olhar humano, se fosse pelo olhar de um ser humano, porque Samuel era um homem de Deus, mas era humano, Eliabe teria sido escolhido como rei. Quem mais não acreditava em Davi? O seu pai, vocês mencionaram aqui. Seus irmãos. Lá em Samuel 16:11. Não tem mais nenhum filho. Você não tem mais nenhum filho. Já foram todos os filhos. São esses aqui que passaram. Ah, até tem. Mas ele é o mais novo. Está cuidando dos rebanhos. Está lá na campina, cuidando dos rebanhos. Quem mais? Os irmãos. 1 Samuel 17:28. Os irmãos estavam no campo, estavam na guerra. E aí então, o seu pai pediu para que Davi fosse até os seus irmãos e enviasse alimento, enviasse mantimento ali para os seus irmãos. E quando Davi chegou lá, perante os seus irmãos, olha o que os seus irmãos falaram: por que descestes aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Você desceu aqui por causa da guerra. Os próprios irmãos não acreditavam e julgavam a Davi. O rei não acreditou em Davi. 1 Samuel 17, verso 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa de Golias. O teu servo irá e pelejará com este filisteu. Olha a resposta de Saul. Verso 33. Saul, porém, disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir, e nem pelejar contra ele, porque você é um menino, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. O rei não acreditou em Davi. Samuel, o pai, os irmãos, o rei, e quem mais não acreditou em Davi? Golias. O próprio Golias. O que disse Golias? 1 Samuel 17, verso 42. O que disse Golias? Olhando o filisteu, olhando Golias e vendo a Davi, o desprezou. O desprezou. Porquanto era moço ruivo e de boa aparência,
E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para você vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: você vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Golias, o gigante Golias, desprezou a Davi. Desprezou. Não acreditava em Davi. O desprezou pela sua aparência, o desprezou pelo seu tamanho, o desprezou porque era um menino novo, o desprezou porque ele se achava o bam. Desprezou a Davi. Subestimou a Davi. Mas o Senhor não o desprezou. Pelo contrário, o Senhor o escolheu. E mais do que isso, Davi era para o Senhor um vaso escolhido, um instrumento escolhido. Tanto é que no livro de Atos, no capítulo 13, o verso 22, tem aquela famosa expressão, leitura que nós podemos fazer. Quando o Senhor ele diz: achei em Davi varão conforme o meu coração, e este vai fazer toda a minha vontade. Achei Davi um homem segundo o meu coração, e este vai realizar a minha vontade. Sabe, queridos, é importante nós entendermos aqui. Algumas pessoas perguntam, e até nós tivemos uma lição recentemente falando sobre o homem segundo o coração de Deus. E é importante destacar aqui que Davi, ele recebeu esse título de homem segundo o coração de Deus. Não foi no final da sua vida, quando ele cometeu ali vários absurdos, quando ele cobiçou, quando ele roubou, quando ele adulterou, quando ele matou. Davi ele recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, enquanto ele apacentava o rebanho dos seus pais ali nas campinas. E a palavra de Deus diz isso, 1 Samuel 13:14, se você quiser conferir ali, 1 Samuel 13:14. Já agora, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou, aqui é Samuel falando para Saul. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Foi neste momento em que ele apacentava os rebanhos do seu pai, nas campinas, o Senhor encontrou um homem segundo o seu coração, que iria executar toda a sua vontade. Ah, pastor, mas Davi pecou, Davi adulterou, Davi roubou a mulher que não era dele. Então, no final da sua vida, ele não era mais o homem segundo o coração de Deus? Não é bem assim. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou o pecado de Davi e manteve nele o título de homem segundo o coração de Deus. Consegue entender? Consegue compreender? Achei Davi, varão conforme o meu coração. Se Deus olhasse para a nossa igreja hoje, se Deus olhasse para a igreja de Vila Maria Antonieta hoje, o que ele diria a seu respeito? Ele poderia dizer: achei fulano, achei fulana, essa pessoa anda conforme os meus caminhos, essa pessoa é uma pessoa conforme o meu coração, e vai executar a minha vontade, vai fazer a minha vontade. Oxalá que aqui nessa igreja não tenha apenas um, mas que tenha uma igreja de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque todos nós, sem exceção, somos vasos escolhidos na mão de Deus.
E aí, queridos, Saulo e Davi, eles foram escolhidos e foram separados, não pelo olhar humano, porque se dependesse dos olhos humanos, talvez Davi nunca fosse rei de Israel. Talvez Saulo, ele tivesse sido morto. Talvez Saulo, ele tivesse ficado de escanteio. Talvez Saulo nunca fosse o grande pregador que ele foi e nunca alcançasse tantos corações como ele alcançou, se dependesse do olhar do ser humano. Mas ele não dependia disso, ele dependia do olhar de Deus. E no olhar de Deus não há perdidos. Davi, ele foi escolhido. Saulo, ele foi escolhido por um simples motivo. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 15, o melhor é o verso 13. Provérbios, capítulo 15, o verso 3, corrigindo, verso 3. Provérbios 15, 3. A palavra de Deus diz assim: os olhos do Senhor estão onde? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando tanto maus quanto bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, e os olhos do Senhor contemplam tanto bons quanto maus. O Senhor não tem preferido. Os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele contempla tanto maus como bons. Davi, ele foi escolhido porque um dia os olhos do Senhor pousaram sobre Davi. Saulo, ele foi escolhido porque um dia os olhos do Senhor pousaram sobre Saulo. Minha querida, meu querido, que está aqui nessa igreja nesta manhã, e você que nos assiste pela internet, um dia os olhos do Senhor pousaram sobre você e alcançaram você. E o Senhor tomou uma decisão, Ele escolheu amar você. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você que nos assiste está aí, vivo, com saúde. Sabe, querido, os últimos 2 anos foram anos muito difíceis. Eu fico feliz da igreja já estar voltando aos seus cultos normais. Mas nós passamos momentos assim muito tristes. É possível que eu esteja falando para alguém que perdeu algum querido durante esse momento de pandemia. E quando o irmão Edival nos convidou para trazer a mensagem aqui nesta manhã, eu orei muito ao Senhor. E eu queria trazer uma mensagem que fosse um bálsamo para os nossos corações. A despeito de tudo que aconteceu, você está aqui. Porque o Senhor cuidou de você. Isso não significa que as pessoas que tombaram durante essa pandemia, o Senhor não tenha se preocupado com elas. Porque o Senhor não vê como vê o homem. E talvez o Senhor tenha recolhido alguma pessoa para lhe poupar de algumas coisas que viriam pela frente. Mas não porque Ele não a amasse, não porque Ele não cuidasse dela e não se preocupasse com ela. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele viu as lágrimas que você derramou durante esses momentos tensos e terríveis. E eu quero dizer mais, Ele está aqui nessa manhã olhando para você. Ele está aí do seu ladinho cuidando de você. Se você perdeu algum querido durante esses momentos difíceis, entenda uma coisa, quando Deus, Ele não cura, Ele ressuscita.
Ele ressuscita. E os filhos de Deus foram selados, foram guardados. Deus passou recolhendo os seus também. Para até aquele grande dia da sua breve volta, nós possamos estar todos juntos novamente. Mas eu quero terminar dizendo para você que o Senhor Deus, um dia Ele olhou para você, olhou para a sua vida, olhou para a sua família, onde você estava. Tenta rebobinar o filme da sua vida e tenta encontrar o exato momento quando o Senhor lhe alcançou, quando os olhos do Senhor pousaram sobre a sua vida, quando alguém abriu a Bíblia Sagrada com você e com a sua família, e você então aceitou o Senhor Jesus de todo o seu coração como o único Salvador da sua vida. Tente imaginar e lembrar deste momento. Foi o exato momento que os olhos do Senhor pousaram sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas tem mais, os olhos do Senhor nunca mais deixaram você, e não vai deixar também. E não vai deixar. Porque o Senhor, quando Ele te encontrou, Ele se apaixonou por você, Ele amou você, ou melhor, Ele escolheu amar você. Não importando quem você era, não importando o seu passado, mas apenas vendo o que você poderia se tornar para a honra e glória de Deus. Sem olhar para o seu passado, mas escolhendo passar uma borracha no seu passado e escrevendo um novo futuro para você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está aqui nessa manhã. Ele continua amando você. Vai continuar amando você. E vai continuar cuidando de você. Entenda uma coisa. Nós já estamos próximos do grande dia. Muito próximos. Como dizia o pastor Enoque de Oliveira, falecido pastor Enoque de Oliveira, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Não saia debaixo das asas do Senhor, queridos, porque aí você vai estar em segurança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe essa igreja, continue abençoando essa igreja, e que possamos continuar firmes e fortes, até o grande dia do retorno do Senhor a essa terra. Amém? Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. Enquanto você escuta essa mensagem, eu gostaria que você agradecesse a Deus, porque um dia o olhar de Deus pousou sobre você. Porque um dia o Senhor o escolheu como um vaso precioso, como um instrumento precioso. Agradeça a Ele porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o Senhor está mais preocupado com o seu coração, com o seu interior, do que com aquilo que você aparenta por fora. Fale com Deus agora e agradeça a Ele neste momento. Deus seja louvado, irmão. Deus seja louvado. Em momentos de dor e através das lágrimas, há um Deus que é fiel a mim. Quando a força se vai e descanso já não há, seu amor é fiel a mim. Suas promessas está a cumprir.
O impossível aos meus olhos, meu Deus fez por mim. Ele é fiel, fiel a mim. Seu amor e seu perdão eu vi em meu ser. Me questiono e na fé já falhei, mas Ele é fiel, fiel a mim. Quando eu me perdi, não conseguia mais orar, mas meu Deus foi fiel a mim. Desperdicei o meu viver, procurando o meu prazer. Mesmo assim, foi fiel a mim. Toda vez que eu volto a Jesus, com seus braços sempre abertos, me espera voltar. Ele é fiel, fiel a mim. Seu amor e seu perdão eu vi em meu ser. Me questiono e na fé já falhei, mas Ele é fiel, fiel a mim. A mim. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama com um amor assim incomparável. Nós te louvamos, Senhor, porque nos escolhestes a despeito das nossas falhas e limitações. Nós te louvamos porque um dia o Seu olhar pousou sobre nós e esse olhar não vai nos deixar mais. Pai querido, nós te louvamos pelos momentos que passamos aqui, porque a Tua palavra foi aberta. E nela nós encontramos um recado que o Senhor queria transmitir para essa igreja neste momento. Aqui estão Teus filhos, cada um traz algum problema diferente, um pedido de oração especial e diferente. Aquelas pessoas que nos assistem da sua casa, do seu trabalho, no conforto do seu lar, cada um tem um pedido no coração. Por favor, Senhor, escute o clamor dos Teus filhos. Nós vamos sair agora para voltar para os nossos lares, e nós pedimos que nos acompanhe até a nossa casa, até o nosso lar. É o que nós pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós, que
e a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos um restante de sábado feliz na presença do Senhor. Os que estão em casa, um feliz sábado também. Que Deus os abençoe.